nós sabemos também que nesse universo da constelação, dentro da terapia, existem outros temas no qual a constelação pode ser incluída. E hoje nós vamos continuar aqui com Johnny Dias para saber de que forma, Johnny, as constelações podem ser incluídas. Em que temas nós podemos incluir a constelação? Bom, Shirine, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui compartilhando esse conteúdo e poder mesmo estar entregando aí uma possibilidade de solução para o seu público e para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Parabéns pela iniciativa aqui do podcast, tá? Gente, obrigada. Compartilha isso aqui. Vamos compartilhar coisa boa. Isso. Mas falando das constelações, as constelações são consideradas a ciência das relações. E relações é algo que rege a nossa vida, né? Nós estamos o tempo inteiro nos relacionando. A gente se relaciona com papagaio, periquito, com cachorro. A gente se relaciona com a sogra, com o trabalho, com a comida, com o dinheiro e assim por diante, com Deus, com o universo. Se em cada relação a gente tivesse a conexão, que é o rapport. Que a gente não tem com todos, mas a gente consegue exercitar para ter a conexão com todos. Justamente. E aí uma das grandes descobertas que a constelação trouxe para nós, que Bert Helling, que foi o grande prepulsor das constelações, nos trouxe, que são 3 princípios básicos que regem todo o sistema de relacionamento. Então, todo o sistema de relacionamento, seja ele um relacionamento familiar, seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento religioso, seja um relacionamento, por exemplo, entre vendedor e comprador, seja um relacionamento, por exemplo, entre advogado e cliente. Então, em todo o sistema de relacionamento existem 3 princípios básicos, que são as leis, as ordens do amor, que é o pertencimento, a hierarquia, a lei da ordem e o equilíbrio entre o dar e o receber. E aí a gente entra nessa possibilidade dos diversos campos que a constelação ela pode ser aplicada, como, por exemplo, ela vem sendo muito bem utilizada dentro do campo do direito, dentro da vara da família, que, por exemplo, pôde-se perceber que muitas das questões e dos problemas familiares que se tem ali são mesmo o quê? Consequência de uma não observação dessas 3 leis. E, por exemplo, dentro do campo do direito, tem muitos advogados, juízes, utilizando dos princípios da constelação familiar para a resolução desses conflitos. Interessante. Sabe? Por exemplo, se a gente vamos pegar um dos princípios aqui, por exemplo, da hierarquia, da ordem. E aí vamos pegar, por exemplo, aqui a questão da área do direito. Geralmente, quando a pessoa ela vai procurar um advogado para uma causa, alguma coisa assim, é muito fácil e muito sutil, de repente, a pessoa, por exemplo, se colocar como, digamos assim, um dependente do profissional, do advogado, e se colocar na postura de filho. Ou o advogado se colocar como pai, assumindo ali a causa do cliente. Quando o advogado ele faz isso, o que acaba acontecendo? Ele rompe um princípio sistêmico da ordem. Os pais daquele cliente vêm em primeiro lugar. Sim. Sabe? Então, acaba acontecendo aí uma dinâmica muito sutil e inconsciente que pode levar à não resolução daquela situação. Então, dentro da área do direito, é uma forma onde o pensamento sistêmico e as constelações vêm sendo aplicadas. Um outro campo também, por exemplo, dentro da pedagogia. Sabe, as constelações vêm sendo aplicadas. Existe a pedagogia sistêmica. Por exemplo, o professor, às vezes, quer ver uma das ordens. Por exemplo, vamos pegar essa questão da lei da hierarquia mesmo, da ordem, né? É muito sutil, às vezes, por exemplo, o professor ser colocado como um pai ali do aluno, ou como um segundo pai. E isso pode levar a diversos comportamentos indesejados do aluno por esse professor se colocar como maior que os pais. Então, a gente vê que esses princípios sistêmicos, dessas 3 leis das ordens do amor, elas são aplicáveis em todos os sistemas de relacionamento. No empresarial também, a gente pega o princípio do pertencimento, todos têm o direito de pertencer. E o que acaba acontecendo? Por exemplo, se eu não me dou bem com a pessoa daquele setor, vamos lá, eu não me dou bem com o pessoal lá do marketing, porque é muito amostrado. E aí eu vou fazer meu trabalho como se eles não existissem. O que eu estou fazendo em meu coração? Eu estou excluindo uma parte daquele sistema. Logo, isso vai trazer consequências no meu trabalho profissional. A minha entrega, ela não vai ser de qualidade. A minha produtividade não vai ser de qualidade. Então, a gente vê o quanto que esses princípios, eles são aplicáveis
em todos os campos de relacionamento, né? Por isso que nos dá a possibilidade mesmo de constelar vários temas. Vários temas. E, tipo, uma constelação para relacionamento amoroso. Para um namoro. Como que se dá isso? Tem como, sim, tem como. Por exemplo, vamos trazer aqui um conceito que é importante aqui, até para os telespectadores que estão aqui nos assistindo compreenderem. Que sistema familiar não é somente pai e mãe. São avós, bisavós, alguns tios, pessoas que às vezes que não têm um vínculo sanguíneo, mas que de repente tem um convívio ou teve um convívio com alguns dos integrantes do meu sistema familiar, sabe? Por exemplo, vamos supor, a primeira esposa do meu pai. Não é nada de sangue meu, mas é a primeira esposa do meu pai. Então, ela tem o direito de pertencer ao sistema familiar. Então, quando a gente traz, por exemplo, padrões de relacionamento amoroso, todos os padrões de relacionamento amorosos, eles são consequências de padrões da forma como meu pai e a minha mãe se relacionavam nos relacionamentos amorosos deles. Sim, a pessoa acaba se espelhando no que vê no relacionamento do pai e da mãe, e aí busca um tipo de relacionamento ou aceita certas coisas em um relacionamento, vamos supor, alguns abusos, porque acha que é normal. Sim, justamente, por exemplo, se uma pessoa ela teve a ausência da figura paterna, ou, por exemplo, se um homem teve demais ali a presença da figura materna, às vezes ele pode buscar no relacionamento amoroso, por exemplo, uma mulher que seja a mãe dele. Sim. E aí ele quer que a mulher faz tudo, né? Tem que fazer tudo, sabe? Sim. E aí, na verdade, isso é a postura do homem da criança infantil. É a postura da criança. Então, não é um homem, é uma criança, sabe? Por isso que é muito importante, a partir de uma certa idade, os filhos, eu sempre falo brincando, assim, zarpar, manda pro mundo, sabe? Tem que mandar pro mundo. Para aprender a se virar. Sim. Porque se aquele filho, por exemplo, fica um homem, vamos supor, fica na esfera da mãe o tempo inteiro, ele vai querer uma mulher que faça tudo e que seja a mãe dele. Isso depois vai prejudicar em várias áreas. Vai prejudicar na área sexual, sabe? Ou às vezes vai travar, não vai conseguir sair de casa, não vai conseguir se casar. Sim. Vamos pegar, por exemplo... Porque sempre vai comparar uma pessoa que talvez ele esteja interessado com a mãe dele. Com a mãe dele. Mas fulano não tem isso, não faz isso igual. Então... Ali trava a vida amorosa, a vida de relacionamento. E as mães são culpadas. Eu coloco isso, eu tenho uma amiga assim com um filho, e hoje em dia ela fica triste porque o filho não se relaciona com ninguém, mas de certa forma ela é culpada, porque a forma que ela cria ele já é um jovem, vai fazer 31 anos, e parece que é um bebê. E ele não consegue se relacionar, e o jeito que ela mima, realmente talvez ele não vai encontrar alguém igual a mãe dele faz. É muito difícil. Isso realmente tá vindo a geração, nem Nutella, nem sei identificar, qualificar. Que geração é essa? Por conta de pais que estão tratando os filhos assim, mais dentro do ninho familiar. Muito dentro, assim. Acaba distorcendo um pouco da personalidade que a pessoa poderia ter. Sim, sim. É importante, né, a gente ter essa consciência mesmo de que a gente tem uma responsabilidade sobre a nossa vida. Sim. Né? A gente tem uma responsabilidade sobre a nossa história. E às vezes, por exemplo, essa mãe que criou esse filho dessa forma, a gente não sabe o que levou essa mãe também a criar esse filho. Talvez essa mãe tenha perdido o esposo, sabe? Tenha colocado esse filho no lugar de esposo dela, de companheiro, de parceiro. Talvez ela tenha se divorciado. É uma tendência muito grande isso acontecer, né? O que levou essa mãe? Adotarem os filhos como esposos. Como parceiros, sabe? E acaba ali havendo o quê? Uma inversão emocional que a gente fala, né? Sim. Porque existem lugares na nossa família, ali o meu posicionamento, existe também um posicionamento emocional, sabe? E cada posicionamento de cada membro da família é um posicionamento emocional. Sim. Então, talvez esse filho ele não tá saindo de casa porque ele tá se sentindo responsável pela vida da mãe, sabe? E aí isso tá travando ele de sair de casa. Sim. Então, ou às vezes também essa mãe já herdou esse padrão de outras gerações, sabe? Às vezes da avó, da bisavó. Sim. Então, o que levou essa mãe a agir dessa forma? E aí é um ponto onde, por exemplo, quando a gente vai constelar, vai fazer uma constelação, por exemplo, de vida amorosa, a gente consegue atingir essas camadas profundas para entender o que está havendo por detrás dessa dinâmica para assim chegar à liberação dessa pessoa. E, Johnny, como que a gente pode tratar
a constelação na ansiedade? Ótima pergunta, Sherrine, porque essa é uma pergunta que mais de 90% das pessoas me fazem. Johnny, eu posso tratar a depressão, posso tratar a ansiedade com a constelação? E uma coisa que é importante esclarecer aqui, inclusive para as pessoas compartilharem também para outras esse conteúdo, é que a constelação ela não é utilizada como um método de tratamento. Existem duas fases do processo terapêutico, né? Para explicar aqui. O processo evolutivo, onde a gente vai trabalhar uma evolução da consciência, e o processo paliativo e remediativo. O processo terapêutico paliativo ou remediativo, a gente inclui aqui a psicanálise, o reiki, a acupuntura, o tratamento medicamentoso, seja alopático, seja homeopático, para ansiedade ou para depressão. Paliativo, remediativo, ou seja, para o alívio daquele sintoma. Quando eu consigo atingir o objetivo, seja com uma dessas técnicas aqui, ou a psicanálise, ou a própria terapia sistêmica também entra aqui, ou reiki, acupuntura e assim por diante, hipnose. Quando eu trago o alívio do sintoma, eu tenho que entrar num processo evolutivo. Aí é onde entra a parte filosófica das constelações sistêmicas familiares, né? A gente vai precisar de entrar na filosofia, na antropologia, para entender o que aquele sintoma quer me dizer. Se ele realmente é somente um desequilíbrio cognitivo, mental, hormonal, também físico da pessoa, ou se é uma questão que a pessoa já carrega talvez por questões familiares, entendeu? Problemas às vezes com o pai ou com a mãe, ou com outros ancestrais. Então aí é onde entra esse processo do tratamento ou do caminho de evolução com as constelações, mas pode-se fazer sim, por exemplo, eu posso fazer um processo terapêutico paliativo e a constelação ao mesmo tempo? Pode, contanto que o constelador tenha consciência que a pessoa está fazendo um tratamento e que talvez ela não vai poder ir em camadas tão profundas. Né? Então, assim que funciona esse, podemos dizer, é porque tratamento é a palavra mais fácil da gente perguntar, né, e tudo mais. E as pessoas que nos buscam, realmente elas não têm essa ideia, né, de que não é um tratamento, é um acompanhamento, como você falou. E como eu falo sempre, esse mundo da terapia, existem vários tipos de terapia. E realmente é um mundo a se explorar, é algo que as pessoas têm que buscar mesmo mais conhecimento. E é interessante poder saber que a constelação, ela trata várias coisas, como a familiar, um relacionamento, em grupo de trabalho. Ela pode ajudar na ansiedade. Em que mais, Johnny? Tem mais alguma? Sim, qualquer outra temática. Na depressão, por exemplo, vamos supor, na minha família, várias pessoas têm problema de coração, de infarto. A gente pode fazer, sim, um processo terapêutico para investigar se há algum trauma nessas gerações, que aí a gente perpassa e ultrapassa o campo do hereditário. Aí é onde a gente entra num campo de estudo chamado epigenética. A epigenética é um campo de estudo da genética, do qual ela visa fazer uma analogia, por exemplo, assim, de alguns aspectos, de alguns acontecimentos traumáticos que aconteceram com os nossos ancestrais, que podem estar impactando na nossa vida e pode, de alguma forma, estar presente ali no nosso DNA, né? No nosso corpo físico mesmo. Então, acaba que, por exemplo, quando há repetições de doenças, de padrões, quando tem muitas separações, vários problemas financeiros, entendeu? Na minha família todo mundo tem depressão, todo mundo toma tal medicação, ou na minha família todo mundo tem problema com dinheiro, não consegue prosperar, ou na minha família todo mundo é ansioso, todo mundo é colérico. Olha que interessante, nessa pesquisa dentro da epigenética, teve uma cientista, a doutora Raquel, ela é do Hospital Geral de Medicina lá de Israel, e ela fez uma pesquisa onde ela constatou que, por exemplo, judeus que tiveram ancestrais que viveram nos campos de concentração, os descendentes desses sobreviventes, o que acontece? Eles têm mais propensão a produzir cortisol em situações de nervosismo, sabe? De estresse. Tem mais propensão do que judeus que não tiveram ancestrais nos campos de concentração. Então, olha que interessante, a epigenética traz aí esse olhar para nós, que dentro da constelação a gente consegue identificar aí esses campos. Interessante. E só para finalizar, no curso que eu fiz de constelação, a gente fez uma constelação em grupo, e foi interessante o tema do qual acho que você deve talvez atender muitas pessoas, que é o luto. Como é difícil as pessoas saírem do luto. Elas querem viver o luto eternamente.
Você tem algum exemplo para citar, assim, de alguma constelação que você fez, de alguma pessoa enlutada? Por exemplo, vamos supor, a questão do luto, quando aparece nas constelações, às vezes o luto, ele pode ser até mesmo de um integrante da família que não foi reconhecido. Já teve situações de eu pegar em constelações onde, por exemplo, a pessoa ela carregava uma tristeza profunda e ela não sabia que essa tristeza profunda não era dela, mas era do campo familiar, por conta, por exemplo, de um tio de segundo grau dela que havia desaparecido. A família na época, a família não teve oportunidade de fazer o velório, de viver o luto, e essa pessoa, esse cliente, estava completamente identificado com essa tristeza. Sim. E aí, já tinha feito vários tratamentos, já fisicamente estava bem, sabe? Mentalmente também, fazendo vários processos terapêuticos, mas ele sentia essa tristeza profunda quando batia esse desânimo, sabe? E isso estava vinculado a um luto, a um reconhecimento desse tio que lá atrás, há 2 gerações atrás, o sistema familiar dele não pôde viver. Então, e aí a gente entra até no ponto agora da pandemia, né? Porque, por exemplo, quantas pessoas que não puderam, sabe, viver o luto ali da partida dos seus parentes. Sim. Sabe? E isso tudo lá na frente vai refletir em outras gerações se a gente não buscar viver esse processo do luto agora. E é interessante, pegando o gancho do luto de uma pessoa realmente que faleceu. Mas existe também o luto de pessoas vivas. Um luto de um pai ausente, vivo. Um luto de um irmão que você não tem mais um relacionamento, que corta, né, a relação. O luto de uma pessoa viva, eu acho que é tão quanto sofrido como um luto de uma pessoa realmente que já se foi. Eu ouvi um relato de uma pessoa assim e é muito triste. Mas eu espero que as pessoas consigam realmente se encontrar, se conhecer mais, vencer os seus lutos, vencer as suas ansiedades. E muito obrigado, gente. Johnny, muito obrigado mais uma vez. Você super esclareceu mais sobre a constelação, sobre esse mundo da terapia, como a gente fala. Esse é o nosso Cast Terapia. Compartilha, comenta e segue a gente aí.